Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Infra FM Talks. E hoje a gente vai falar de um assunto aqui super especial, porque na verdade o assunto trata que organizações não mudam, né? Mas as pessoas sim. Aliás, esse é o slogan da empresa que a Raquel vai apresentar para a gente. A Raquel Costa, ela é diretora de gestão de mudanças, né, aqui no Brasil pela ProSci. Eu queria te dar as boas-vindas, Raquel, e eu queria que você falasse aí com a nossa audiência, contasse um pouquinho o que é a sua empresa, o que é a ProSci e por que esse tema do Change Management, tão importante no momento que a gente está vivendo atualmente. Certeza. Muito obrigada, viu, Léo? Obrigada, Infra, pelo convite, por a gente ter essa oportunidade de conversar, né, sobre esse assunto que é tão importante aí para todos os cenários, né, hoje em dia. A ProSci é um instituto americano que surgiu há 25 anos atrás e hoje a gente está presente em 70 países. Começou implantando sistemas, né, ela era uma implementadora de sistemas, era da parte técnica, e o dono, que é um engenheiro, que é o Jeffrey Hyatt, eles começou a questionar por que alguns clientes iam muito bem e outros clientes iam muito mal. E ele falou assim, tem alguma coisa aqui no meio, porque às vezes o mesmo time de consultores a gente não vê o mesmo resultado. E pesquisando isso, conversando com as empresas, ele entendeu que as que cuidavam que ele chamou de o lado humano da mudança, comunicando, treinando, desenvolvendo as pessoas, cuidando dos impactos, fatalmente eram as que iam bem. E as empresas que pensavam assim, não, é só uma tecla, é só um novo sistema, é muito simples, fatalmente eram as que iam mal, né? Então ele abandonou toda essa questão de implementação de sistemas e começou a transformar a ProSci num instituto realmente de gestão de mudanças. E aí começa essa história 25 anos para cá. Ele estudou bastante, teoricamente, ele fez junto com a Universidade do Colorado, e isso se tornou hoje a nossa pesquisa de melhores práticas, que acontece a cada 2 anos, no mundo inteiro. Então a gente tem resultados do que dá certo, o que não dá, em vários aspectos da mudança, e essas pesquisas é que orientam nossa metodologia, né? Essas pesquisas é que fazem a gente criar ferramentas, processos, métodos, e geram nossas certificações, treinamentos e todos os produtos que a gente tem hoje, né? Então a gente está no Brasil há 5 anos e trabalhando e tentando desenvolver a maturidade aí no assunto aqui no país. E como é que está acontecendo essa maturidade? Principalmente agora, né, que a gente teve um processo de pandemia, e eu acredito que isso deu também um estalo. Olha, nós precisamos mudar a nossa empresa de alguma maneira. Eu queria que você contasse para a gente quais são as demandas ou o que está acontecendo nesse momento. Sim. Antes da pandemia, a gente estava lidando com as organizações e as pessoas ainda tentando entender o que é um processo de mudança e o que é a gestão de mudanças, né? E as pessoas só buscavam esse assunto quando passavam por um impacto ou por algo muito negativo. Então a gente já entrava num momento de gestão de mudanças já numa crise. A partir da pandemia, a gente viu um movimento muito diferente acontecer, porque essa mudança foi imposta e ela foi muito repentina. Então as pessoas começaram a ter que lidar com muitos impactos, muitos processos novos, sentimentos, né, e resistência. Então a gente viu 3 grandes momentos de mudança aí. O primeiro momento que precisamos cuidar da nossa saúde e sobreviver, ponto, né? O segundo momento peraí, já temos impactos acontecendo tanto para as pessoas quanto para as organizações, para a economia, para uma série de aspectos aí da sociedade, como vamos fazer para funcionar? Então eu vi as pessoas lidando muito com estou em casa e tenho que trabalhar, tenho filhos e tenho que trabalhar, estou desempregado, o que eu faço agora? Né? Empresas fechando, empresas abrindo, então a gente viu muito essa movimentação. E o terceiro momento que a gente ainda está nele e agora, né? Quais mudanças a gente vai abraçar e o que a gente vai fazer de agora para frente, considerando os impactos que aconteceram. Em todos os momentos a gente viu que esse assunto veio à tona, né? O nível de buscas que a gente tem do assunto, né, em todos os nossos mecanismos de marketing, as nossas conversas com os clientes, o tipo de relação que a gente tem cresceu assim absurdamente, né? Eu diria que até o nosso negócio aqui no Brasil ele cresceu em torno de 30% esse ano, porque foi um assunto que veio muito à tona. Então a gente está participando bastante do universo empresarial e em 2 aspectos. Então a gente está apoiando as empresas ou para projetos
que são muito estratégicos e relacionados à sobrevivência e à própria prosperar da empresa no próximo ano, ou a gente está cuidando de líderes e das pessoas para que elas sintam-se melhores, porque a gente já está também com uma realidade de muito sofrimento, né? Sofrimento, às vezes, em saúde, sofrimento mental, sofrimento do fato de estar muito em casa, sofrimento de perdas. Então, a gente está sempre lidando com esses dois assuntos hoje em dia, né? São os projetos de sobrevivência e as pessoas. Tá, e acho que mais mais que um desafio, na verdade, é você enfrentar e dar um norte para as pessoas, né? Para as organizações. Quer dizer, como é que a gente lida com isso? E eu queria saber, assim, se você tivesse pontuar, talvez, 3 desafios, né? Quais seriam 3 desafios que as empresas precisariam, na verdade, até para começar a se nortear para qual caminho seria melhor para aquela organização? Primeiro que eu sempre começo com ele, a gente entender que estamos lidando com pessoas, né? E lidar com pessoas significa sermos seres humanos e humanos também. Então, quando as empresas entendem isso, a gente começa a ver um movimento natural de colaboração, de apoio, né, de pessoas realmente se suportarem tanto nos processos quanto na questão mesmo do ser humano em si. Então, a gente já vê um movimento bacana em prol, né, de melhorias. Priorização, né? Não tem como a gente querer resolver tudo agora e fazer todas as mudanças e pensar em todos os projetos e iniciativas que seriam necessários para a organização. Então, a gente precisa priorizar o que é mais importante agora para a organização sobreviver, né, e a gente não criar esse impacto nas pessoas. E a gente ter o como fazer, né? A gente vê muito que as pessoas pesquisam sobre gestão de mudanças, a gente também tem muito conteúdo, mas tá, ok, entendi a curva da mudança, entendi que o lado humano existe, entendi resistência, mas o que eu faço amanhã, né? Como eu vou agir? Então, líderes ou não líderes, a gente precisa trabalhar isso. O que é necessário para essa transição, né? Como eu posso ajudar pessoas? Como eu posso ajudar a empresa, né? E aí a gente tem métodos, né, para fazer isso acontecer. Aí você poderia dar uns exemplos dessas metodologias para a gente? O primeiro exemplo, que é o coração da metodologia, e é o que é mais conhecido no mundo todo, a gente chama da curva de mudança individual, que para a gente chama ADKAR, né, que são palavras em inglês para traduzir consciência, desejo, conhecimento, habilidade e reforço, né? Se todo mundo dentro da empresa entende que todo ser humano vai passar por essas etapas, vai passar por essa curva, fica mais fácil também a gente entender o que comunicar, como comunicar, quais estratégias eu tenho que envolver em cada momento. Então, o momento de consciência é o ser humano adulto, né, que é o que a gente está trabalhando aqui organizacionalmente, ele precisa entender por que essas mudanças estão acontecendo, né? De onde isso está vindo, qual que é a necessidade de estar acontecendo, tanto em termos de sociedade quanto organizacional. No segundo momento de desejo, e aí não é um desejo fantasioso nem infantil, o que me faz conectar com essa mudança? E aí a gente começa uma complexidade, porque cada ser humano se conecta de uma forma, né? Eu me conecto por carreira, um outro conecta por conhecimento, o outro conecta por manutenção do seu, né, emprego. Então aí começa todo um trabalho que a gente tem que fazer muito próximo com as lideranças, né? O conhecimento quais conhecimentos técnicos e comportamentais essas pessoas precisam ter para conseguir fazer uma transição e ter segurança dela, né? E a habilidade o que a gente vai criar de estratégias para pegar na mão das pessoas para que quando elas tenham que fazer a mudança, seja ela um processo, um sistema, um comportamento, o que for, ela esteja segura de que ela tem com quem contar, né, nesse momento de habilidade. E o reforço que quais as técnicas e estratégias a gente vai fazer para que a pessoa não volte para o modelo antigo, né? Então são técnicas aí da gente comunicar constantemente, relacionar, gerenciar possíveis resistências, e estar bem próximo das pessoas para ajudar, né, nessa curva da mudança. Então a gente diz que mudança ela é individual, cada um muda, cada um tem seu ritmo, cada um tem sua história, tem sua carreira, tem seus medos, suas angústias, né? E por isso que é tão complexo assim. Mas quando as organizações entendem, principalmente os sponsors de mudanças, entendem isso,
a gente vê uma humanização, a gente vê colaboração e a gente vê mais agilidade organizacional porque a gente sabe para onde ir, né? Tá, então, quer dizer, na verdade, ele acaba sendo um trabalho integrado, multidisciplinar, porque precisam de todas as lideranças participarem disso, e, na verdade, aí eu fico um questionamento meu, né, vamos supor, você tem uma empresa com 100 pessoas, você precisa conectar essas pessoas, né, dentro dessa nova conexão. Isso demora muito tempo, não demora muito tempo, aí pela experiência de vocês, né, os trabalhos que vocês têm desenvolvidos, até para a gente ter aqui uma ideia, né, que às vezes as pessoas acham que a gente pode implantar um projeto como esse de um dia para o outro, e as coisas não funcionam assim, principalmente quando a gente fala aí de pessoas, cada um com o seu interior diferente, né, com as suas ambições diferentes. Eu queria ouvir de você essa experiência, o que vocês têm feito, quanto tempo isso demora, né, de empresa para empresa, como isso funciona? Sim. A gente precisa considerar a cultura que já está instalada, que é muito importante. Tá. Se a gente já tem uma cultura que é focada mesmo em agilidade, inovação, que não é tão hierarquizada, que as coisas acontecem de uma forma mais fluida, é claro que será mais rápido, né? E a gente tem que considerar o quanto as pessoas vão se adaptar bem ao próprio processo da mudança em si, né? Tanto da mudança enquanto técnica, quanto da gestão de mudanças enquanto uma competência. E a gente tem fatores de sucesso, né, na nossa pesquisa que repetem todos os anos, e é a mais nova que saiu agora também, a gente viu. Sem patrocínio, a gente não faz processo de mudança. Então, as pessoas têm que entender que a própria gestão de mudança enquanto uma competência, né, eu estar pronto, eu conseguir ter mecanismos para mudar, isso também tem que ser patrocinado. Isso tem que vir como exemplo, né, das pessoas que estão liderando a empresa formal ou informalmente. Então, são fatores que a gente vê acontecendo. Se as lideranças já são preparadas também para atuar com gestão de pessoas e já tem uma abertura para isso, o processo é mais rápido. Se não, se a gente está começando junto com o processo de gestão de pessoas e liderança, também demora muito, né? Então, a gente não tem um tempo certo. A gente precisa analisar qual mudança, qual cultura a gente está e como que as pessoas estão caminhando. E um fator que é inibidor desse processo, e que a gente está lidando com ele já esse ano, é a saturação de mudanças, né? Quando a gente está em uma empresa que muda muito o tempo inteiro, a gente satura, porque são as mesmas pessoas para absorver tudo isso, né? E esse ano ele tem essa característica. A gente teve que lidar com muitas mudanças dentro dessa grande mudança, né? Então a gente já está fatalmente saturado. Então esse ano, apesar de estar todo mundo com um senso de urgência muito rápido, a gente tem visto um movimento mais lento de mudança dentro das organizações, né? Nesse sentido da competência, das pessoas realmente se adaptarem, porque a absorção tá baixa, né? Sim. Aliás, é importante, até quando você falou aí dessa metodologia do ADKAR, que a gente, inclusive, se você permitir, vai disponibilizar no final da nossa entrevista um link para as pessoas fazerem download desse material, que eu acho que é super importante, pelo menos para começar a se conscientizar, né, e observar que é possível que se façam essas mudanças, né. E eu queria entender de você, como é que você está vendo, né, essas empresas, até você disse que vocês tiveram uma demanda, um aumento aí de 30%, o que é muito positivo. Como você está vendo? Porque a gente se sente meio angustiado, é tanta mudança que a gente precisa fazer internamente enquanto empreendedor, né, enquanto dono de um negócio. Você fala, meu Deus, porque você precisa ajudar as pessoas a caminharem com você e você precisa mudar o seu negócio, que também está em transformação. Então, isso, na verdade, dá um peso, né, acho que para o empresário, para a liderança muito grande, né? Então, eu queria saber, para a gente até se acalmar, como é que você acredita que essas lideranças possam trabalhar daqui por diante, não perdendo de vista as pessoas, né, mas principalmente dando um propósito, não é? Essa consciência, né, de que tudo vai mudar se as pessoas mudarem e todos forem juntos para o mesmo caminho. E você falasse para a gente como é que a gente pode se acalmar para que a gente possa fazer aí um processo eficiente, né, de gestão de mudanças dentro das empresas. Até como também, né, uma liderança aí de uma operação, eu digo que a gente saber aonde a gente vai chegar continua sendo importante, né? Sim. Eu vejo as pessoas falando assim, a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem. Sim, não temos clareza, né, de economia, de uma série de questões. Mas a gente já pode fazer proposições organizacionais do que a gente já sentiu que precisa, né? Questões de ou reduzir coisas, ou inovar, ou ampliar mercados, que aí tem várias possibilidades.
Acho que todo ser humano, quando ele sabe mais ou menos onde a gente está indo, o que a gente quer alcançar, ele compra a ideia e ele se entende e ele se enxerga no processo, né? O que a gente vê que não é realmente positivo são as pessoas serem pegas de surpresa e a gente não ter ideia, né, do que está acontecendo. Então, mesmo as notícias ruins, mesmo processos de redução, por exemplo, de quadro, processos de demissão, que a gente, claro, acompanhou bastante vários, quando a pessoa tem clareza do que está acontecendo, é muito mais humano, né? Ela consegue fazer essa curva também para fora da empresa ou para outra situação. Então a gente vê que é isso, eu preciso ter clareza, abertura e transparência com as pessoas da minha empresa. Claro que tem questões estratégicas, mas na medida do possível passar isso para todo mundo e contar com as pessoas realmente. A gente precisa, nesse momento, ter muita humildade para falar, preciso de vocês, né? Não sabemos também onde vai chegar, eu também tenho as minhas fragilidades de liderança, eu também estou sofrendo impactos como todo mundo na sociedade, eu também tenho outros pesos e outras respostas para dar. Então a gente vê que independente do tamanho da empresa, se é multinacional, se é pequena, quando as lideranças se comportam dessa forma, e a gente vê que todo mundo pode se abrir, pode falar das suas angústias, mas a gente tem uma linha ali para onde a gente está caminhando enquanto time, as coisas vão bem, né? Eu acho que é muito por aí. Então é mais a clareza de propósito das companhias mesmo, né? É a clareza do propósito junto com a cultura para dar aí uma orientação e um seguir adiante. Eu queria que, para finalizar, é que você falasse para a gente, com essa sua experiência aí de tanto tempo já fazendo esse trabalho dentro das organizações, quais são os maiores desafios que essas empresas têm, né, para realmente fazer esse processo, implantar esse processo e fazer ele funcionar, para que você consiga, na verdade, aí o objetivo final, que é aí a realização do trabalho com sucesso. Uhum. O desafio número 1, por incrível que pareça, é a resistência dos patrocinadores, né, das mudanças que acontecem nas organizações. É muito difícil estar dentro de uma organização que os próprios patrocinadores que promovem as mudanças entendam que precisam do lado humano. Então a gente já começa assim quase 100% com esse desafio, né? Vamos trabalhar os patrocinadores para eles entenderem a importância do lado humano e aí as coisas, né, seguirem. O segundo desafio é a própria saturação, porque a hora que a gente vai contar com lideranças, com agentes, com multiplicadores, com todo um sistema aí, né, com RH, com a área de comunicação, com todo um sistema de gestão de mudanças, já está todo mundo muito saturado, né, com a sua própria rotina, a sua própria entrega, e aí eu vou e falo assim, agora você tem que aprender mais gestão de mudanças ou me atender enquanto gestão de mudanças. Então, esse organizar da empresa para absorver o processo, a área ou a competência, né, porque não tem certo e errado também, ele é um segundo desafio que a gente tem, né. E as próprias resistências humanas, que na verdade elas vêm de sentimentos que a gente tem que são naturais da mudança, né? Eu tenho medo de não dar conta e de ter que falar para as pessoas que eu não dei conta, eu tenho medo de não conseguir aprender, eu tenho medo de perder meu emprego, de perder poder, né? Ou eu já tenho histórias passadas com mudanças que me geraram trauma. Então, lidar com o humano, né, mesmo da gestão de mudanças é um desafio muito grande, né? Porque a gente está dentro do ambiente organizacional, nem sempre eu consigo acessar isso e nem é o objetivo, mas é ele que está impactando muitos processos, né? Então, isso é complexo. Tá, e agora eu queria que você desse uma mensagem final falando assim, olha, quando a gente se propõe a fazer, na verdade, uma gestão de mudança efetiva dentro das organizações, quais são os maiores benefícios que as organizações podem conquistar com essa gestão de mudança de uma forma feita organizadamente? Uhum. No nível individual, a gente vê pessoas mais felizes, né, no sentido de, está tudo organizado, estou fazendo bem, estou entendendo para onde está indo, e as resistências se tornam um processo natural e não algo que impacta. No nível de iniciativas, projetos, a gente vê mais resultados, né? Então a gente vê os projetos entregando seus resultados no cronograma, dentro de um orçamento e trazendo os retornos que foram projetados. E no nível organizacional a gente vê mais agilidade e mais possibilidade de inovação, né? Que é o que tantas empresas buscam, porque organizando esses 3 aspectos a gente vai vendo a agilidade acontecer enquanto uma competência, né? Então acho que esses 3 resultados a gente vê muito claro.
Muito bem. E para finalizar, queria saber se você tem alguma mensagem aqui para a nossa audiência. Como você sabe, a nossa audiência ela é composta por profissionais que trabalham na atividade de Facility Management, né? E um dos focos dele é o bem-estar das pessoas, né? Então, lógico, ele trata o espaço para que essas pessoas se sintam bem, né? Mas é muito mais do que isso. Mas eu gostaria que você aí dissesse alguma mensagem para eles. Eu enxergo todos esses profissionais, né, e essa área, esse time aí, como futuro, porque a gente mudou a forma, mas cada vez mais isso se torna importante. Independente das empresas que terão seus centros administrativos, né, seus escritórios ou não, o bem-estar, a saúde, né, tudo que vocês pensam para que uma pessoa realmente esteja bem e produzindo, continua em alta, né? Inclusive o fato das pessoas estarem em casa hoje, a gente está vendo o impacto de tudo isso, né? Então, acho que a gente vai ter que se transformar enquanto área para atender todas essas realidades. Eu já estou vendo vários movimentos, tanto empresariais quanto de associações da área de vocês. E eu vejo realmente que vocês são o futuro, porque a gente vai mudar a forma, mas a gente vai precisar continuar olhando para isso, né? A gente passou por muitas mudanças esse ano, está todo mundo muito sofrido, e a gente vai precisar continuar olhando para todas essas estruturas. Muito bem, eu sempre falo, não adianta, assim, hoje quando você vê a organização como um todo, independente de discussão, se você trabalha onde quer que você esteja trabalhando, né, mas a intersecção das pessoas, ela é fundamental, né, e isso a gente não pode perder de vista, porque essa intersecção é que traz a inovação, é que traz o prazer, é que traz o resultado. Então, com certeza. Esse é um assunto longo. Raquel, nós agradecemos muito a sua participação. Então, como eu falei para vocês, a gente vai colocar no final aqui o link, né, da descrição do vídeo para que vocês façam download do material da Adcar, porque é muito legal, né, a gente tem acompanhado aqui e vamos ver aí, na verdade, os bons resultados que o trabalho da Raquel e da equipe dela lá na Proce Brasil pode trazer para as organizações de vocês. Raquel, muito obrigada, fique bem em Belo Horizonte e que você também tenha aí um bom final de semana, fica com Deus e se cuida. Muito obrigada, eu que agradeço, gente, vocês também, fiquem com Deus. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.